O Lira, ele já sentiu o baque. Ele entendeu a presepada que o Lula armou para ele com o caso do Elmar Nascimento, que é o sucessor do Lira na Câmara dos Deputados. E deu um duro golpe no governo Lula. Derrubou um ministério inteiro, com status de ministério. Esse jogo ainda vai dar muita briga e a gente vai assistir de camarote para ver o que vai acontecer. Mas a certeza é uma: o Lula acaba de perder um estado e um ministro ficou revoltado com a falta de articulação do Lula. Bora entender isso? Você não vai se esquecer, né? Faz favor para nós, ajuda nós. Tô te pedindo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Brincadeira à parte, vem comigo. Pois é, você deve lembrar do caso do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta era o diretor da Secom. O que aconteceu foi o seguinte: foi criado um Ministério de Apoio ao Rio Grande do Sul, né? O 39º Ministério. Quase chegou nos 40. O Lula lá e os 40 ministros, né? Para não falar outra coisa. O Ministério de Apoio ao Rio Grande do Sul foi extinto e Paulo Pimenta volta para a Secom. A estrutura para o enfrentamento à tragédia climática no Rio Grande do Sul virou secretaria vinculada à Casa Civil e governo Lula volta a ter 38 ministérios. Caiu um ministério do Lula. Vamos entender? É o seguinte: quando saiu a tragédia, o Lula pensou: olha, como que eu vou me beneficiar politicamente com a tragédia sobre aquele povo que eu detesto, que é o povo do Rio Grande do Sul? Aquele que o Lula mesmo chamou de fascistas, lembra disso? Pensou: olha, vou fazer o seguinte, vou criar um ministério por medida provisória. Lembra essa palavra? Medida provisória. Provisória. Vou criar um ministério, vou colocar o Paulo Pimenta lá, ele vai prometer um monte de coisa, não precisa cumprir hoje em dia, e aí ele vai ganhar uma visibilidade, eu dou uma rasteira no leite, deixo o Eduardo Leite azedar ali, e o Paulo Pimenta, eu tiro o leite e ponho a pimenta, e o Paulo Pimenta ganha como governador do Rio Grande do Sul e fica tudo lindo, maravilhoso. Era um plano quase perfeito. Se não contasse com o seguinte: precisava que o Arthur Lira aprovasse a medida provisória depois de 120 dias. Precisava ser aprovada, que a medida provisória era de 60 dias prorrogar por mais 60. Acontece que essa prorrogação aconteceu bem no momento que o Lula deu uma rasteira no Lira sobre a aprovação aí do seu sucessor. E o Lira falou: quer saber? Dane-se. Vou colocar ministério nenhum para ser votado. E não entrou em votação a pauta dessa medida provisória. Todo aquele plano e projeto que o Lula queria caiu por terra, porque um ministério inteiro caiu. Para falar que ainda existe, para não ficar tão feio, porque colocou uns companheiros lá, o Lula resolveu fazer um decreto, transformou o ministério que ele criou no Rio Grande do Sul em uma secretaria e deu ela para o Rui Costa, da Casa Civil. E o Paulo Pimenta volta para o ministério. E sabe, a chance do Lula ser eleito, né, ou do ministro do Lula ser eleito no Rio Grande do Sul, daqui é tamanho. Pois é. Boa notícia, né? Boa notícia para o povo do Rio Grande do Sul. Pessoal, é inevitável a gente fazer comparações, né? Comparar o que está acontecendo aqui na região, principalmente com pessoas aliadas do Lula. A gente não esconde, né? É claro, embora no período eleitoral anterior você tomava uma multa se você falasse: o Lula é amigo do Maduro. Hoje está comprovado. O Lula é amigo do Ortega. Hoje está comprovado. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte: lá na Nicarágua, ditadura, do jeitinho que o Lula gosta, aprovou uma nova lei, que não está longe de ser aprovada, não. Já está quase tacitamente sendo aprovada aqui, independente do Congresso, né? A Nicarágua aprova uma prisão para quem criticar o governo nas redes sociais. A lei da Mordaz. A publicação foi feita pelo Paulo Martins, tá? Então tem sempre que citar a fonte, Paulo Martins, que fez essa publicação. O que a gente pode falar sobre isso? Cara, é uma medida estúpida, é uma medida autoritária, é uma medida que não tem nada a ver com democracia. Mas que a gente vê hoje algumas figuras, inclusive do governo, alguns deputados que defendem abertamente isso. Por quê? Porque o governo deles está no poder. Então, sabe aquela história do
os intelectuais da esquerda. Não, com a direita, um bom paredão, uma boa bala, uma boa pá. Lembra disso? Desse tipo de coisa vergonhosa? Pois é, exatamente o que eles defendem. O Maduro já jogou agora uma lei antifascismo, ou seja, criticou o governo nas redes sociais, fascista. Você percebe que o discurso do Maduro, do Ortega e da esquerda aqui no Brasil é exatamente o mesmo? Então, sim, é coisa de ficar preocupado. Sim. Vamos lá. Outro ponto, né? Não é fofoca, tem a ver com política, né? Deolane Bezerra. O que acontece? Fizeram publicações com ela, com a boca enfaixada, né? Fizeram até o símbolo do X aí, né? Eu acho que ela devia estar... Quem não observou o contexto acha que ela está fazendo um protesto contra a censura do X, né? Mas não é. Isso aqui é left, totalmente faz o L, tá? Só que aconteceu uma coisa. Justiça revela que irmãs de Deolane Bezerra pagaram manifestantes para tumultuar na porta lá da delegacia e do presídio. O Tribunal de Justiça de Pernambuco revelou nessa quarta-feira que as irmãs de Deolane Bezerra, Daniela e Daiane, pagaram pessoas para se posicionarem em frente ao presídio onde a advogada está detida. A informação foi confirmada pelo desembargador Eduardo Guiliotti, que classificou a ação como uma gravíssima tentativa de mobilizar a população contra a investigação em curso, além de desrespeito à justiça. Em resposta às acusações, Daniela Bezerra utilizou suas redes sociais para se defender, alegando que o pagamento a pessoas em frente ao presídio foi uma ação isolada e não uma mobilização sistemática. Você imagina se fosse alguém que pagou, né, alguém de direita pagando para fazer mobilização, por exemplo, contra o Índio Sererê, contra o Clezão, contra o Silvinei Vasquez, contra o Felipe Martins, contra o Daniel Silveira e contra vários outros. Ia ser preso por estar financiando tudo isso. Então, assim, ia ser preso por obstrução ao trabalho da justiça e as investigações. Hoje a gente sabe que são pesos e medidas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Vamos lá, pessoal. Seguinte, tem uma questão que eu acho muito polêmica, que é figuras, né? Figuras públicas entrando no mundo político. Geralmente é uma equação que às vezes dá certo e às vezes não dá muito certo. Vocês devem lembrar que o Sérgio Reis era um cantor sertanejo e o Sérgio Reis foi eleito deputado federal. Muitas pessoas dizem que o Sérgio Reis era um dos deputados mais atuantes e honestos que já pisou ali dentro do Congresso Nacional. Eu lembro do Ratinho, né? Você lembra do Ratinho? Que entrou como deputado, falou, meu Deus, pediu para sair e falou, eu nunca mais quero chegar nem perto daquele ano. E eu lembro do Ratinho, isso há muitos anos, falando, olha, o Sérgio Reis, sem sombra de dúvidas, para mim um dos deputados mais sérios e honestos que eu já vi pisar dentro do Congresso Nacional. Pode ser, né? Pode ser, não vou pôr a minha mão no fogo por ninguém, mas surgiu uma divulgação, agora uma sondagem, que eu queria até o comentário de vocês. Já pensou o embaixador como senador? Matéria do Metrópolis, o Ronaldo Caiado sondou o Gustavo Lima para disputar o Senado em 2026. E aí, pessoal, eu votaria nele, tá? Eu acho que ele é um cara que pode pôr propostas ali decentes. Eu não sei, se não tiver outros nomes mais adequados, é um cara que eu acho que tem grande chance de vencer e que dá para arriscar. Agora, se ele vai querer, aí já é uma outra história, né? Eu, no lugar dele, estava fora disso. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sondou o cantor Gustavo Lima para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. De olho na corrida à presidência, ele vê o artista uma ponte para aproximá-lo ainda mais do segmento bolsonarista. A ideia é que a estrela sertaneja faça dobrada com Gracinha Caiado, mulher do governador, que também será candidata ao Senado. É estratégia. Olha, o Caiado não esconde de ninguém que ele tem projeção de ser presidente da República. E cá entre nós, o Caiado, o Gustavo Lima, ele arrasta multidões de votos, não só dentro do estado de Goiás. Uma coisa é certa, é óbvio, se tiver um outro candidato que não o Bolsonaro, o povo de Goiás vai pensar muito bem, porque aqui dentro de Goiás o Caiado é o governador, dentro do Brasil, o Caiado é o governador com maior aceitação de todos.
apesar das falhas. Não é santo, não, que a gente sabe disso. Né? Aqui tem café no bule, né? Aqui não tem dessa, não. A gente fala real. Não é santo, não. Tem um monte de coisa aí que eu tenho crítica em relação ao Caiado, mas ele teve pautas importantes, ele defende a segurança pública, ele defende pautas importantes. O Estado de Goiás votaria bastante no Caiado, e se for contra outro, por exemplo, o Tarcísio, hoje eu falo para vocês, muita gente preferiria optar pelo Caiado, apesar dos deslizes, né? Porque o Tarcísio também, ultimamente, anda escorregão que só vendo, né? Agora, se for o Bolsonaro ainda tem mais força, isso é inevitável. Acontece que o Gustavo Lima, como senador, como candidato, ele traria votos não só de dentro de Goiás, mas de fora também. O que você fala? Se você fosse de Goiás e o Gustavo Lima fosse candidato, você arriscaria ou não? E olha que eu não estou passando pano, porque tem aí Romário, que já é uma figura pública, só decepcionou a galera da direita, mas o Gustavo Lima, ele sempre foi um cara com uma postura muito voltada para o patriotismo, muito bolsonarista, vamos falar a verdade, a figura do Gustavo Lima. O que você fala sobre isso? Tá? Seria um ótimo diálogo, inclusive, do sertanejo do agro, né, em relação ao Congresso Nacional. Coloca no seu comentário para a gente saber aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o X, né? O Paulo Gonet apoia o bloqueio do X e rejeita recurso do Novo e da OAB. Novidade para 0 pessoas. Eu já tinha exposto isso aqui e dito para vocês que, sem sombra de dúvidas, o Paulo Gonet seria favorável, né, ao X, ao bloqueio do X. Ele, identitariamente, é 100% alinhado com o Supremo Tribunal Federal e com o governo Lula. Isso aí já não tem o que falar. Agora vai sair também o parecer da PGR. O que chamou a atenção é porque o Cássio Nunes sempre soube disso. E ele tentou sair da tangente, se bem que os ministros do STF pouco se importam com a opinião pública, estão pouco se lascando para isso, afinal, são vitalícios lá dentro e não existe mecanismo de retirada. Ah, mas existe impeachment, Sandro. Para que tá feio, porque a gente sabe muito bem que o Pacheco não vai colocar e que os senadores, para encararem o impeachment, é tão insano a estrutura da política brasileira, que para os deputados, se acontecer de aprovar, os senadores aprovarem o impeachment, a maioria vai ser retalhada depois. E o STF pode julgar um impeachment inconstitucional e pôr o ministro do STF lá de novo. E aí quem vai resolver o final? Entenderam? Que doideira? Que loucura? Né? Então, assim, é literalmente insano. Pessoal, um assunto que está em muita discussão, muito questionamento, sem sombra de dúvidas, é a questão da Prefeitura de São Paulo. Cara, tá rachando, tá dividindo aí opiniões. Eu achei interessante, a Carla Zambelli, ela publicou, né, e ela declarou voto. Para quem? Pro Nunes ou pro Marçal? Porque ela tá no meio dessa bola cruzada. Assiste aqui comigo o que a Zambelli falou. O meu voto vai ser no Marçal por conta disso. Eu sou amigo do Pablo Marçal há 5 anos, 6 anos já. A gente viu ali também durante a manifestação muita gente com o boné do Pablo Marçal e a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. Eu não posso esconder, eu tenho 2 posicionamentos, né, que são claros. Eu gosto do Ricardo Nunes no sentido de que ele cumpre palavra. Então, vários projetos, por exemplo, que eu mandei emendas para cá, em que você precisa da palavra do prefeito para poder mandar o projeto para um determinado asilo, ou um projeto de crianças autistas, que eu faço muito isso, mas que tem convênio somente com a prefeitura, eu apalavrava isso com o Nunes e ele cumpria sempre a palavra. Também não posso negar que o Ricardo Nunes é uma pessoa que é contra a ideologia de gênero, né? Votou contra a ideologia de gênero dentro da Câmara de Vereadores quando ainda era vereador. Então tem certas coisas que a gente tem que olhar pela verdade. Não posso negar que o Ricardo Nunes está com um background, né? E tem um relacionamento muito bom com o Tarcísio, que isso ajuda a cidade de São Paulo. Então tem várias coisas positivas em relação ao Ricardo Nunes que a gente enxerga. Ao mesmo tempo, eu sou amigo do Pablo Marçal há 5 anos, 6 anos já, gosto muito dele, admiro muito a forma com que ele faz e trata as pessoas, ele não deixa as pessoas para trás, né? Eu tenho fatos e histórias de pessoas que, por exemplo, piloto de avião que se acidentou e não podia mais pilotar o avião dele, ele poderia simplesmente ou aposentar ou mandar embora, ele trocou a pessoa de posição,
Então, para não perder a pessoa e para não deixar a pessoa desamparada, tem histórias assim que eu poderia relatar para vocês de ser uma pessoa que não deixa as pessoas para trás. Isso é muito importante na direita, porque vários guerreiros nossos têm ficado para trás. Opa, parou, né? Vou dar uma de João Kleber aqui, parou. Vem cá, eu senti aqui uma crítica muito grande da Carla Zambelli em relação a figuras da direita, né? Porque ela, de certa forma, ela foi abandonada, né? De certa forma, ela foi rechaçada. Tanto é que ela fez críticas de que até o Malafaia não aceitou ela subir no carro de som lá junto com o Bolsonaro. Então, se foi impressão minha, tá? Vocês falam aí que eu tô errado, mas se não, vocês concordem comigo. Ela criticou o Bolsonaro aqui falando que, olha, eu tô sentindo que o Bolsonaro abandonou muita gente, deixou muita gente para trás. Eu senti que a crítica dela foi direcionada ao Bolsonaro. Tô errado ou tô certo? Coloca no seu comentário. Mas assim, sem paixões. Aqui a gente não tem paixão por político nenhum, tá? Aqui a gente tem respeito, óbvio, respeito o Bolsonaro, respeito o Marçal, a Zambelli. A gente tem sempre o respeito, mas sem paixões. Estou falando no racional. Essa crítica foi direcionada ao Bolsonaro, pelo menos na minha visão. E você, o que você acha? Então, nós temos que ter um líder hoje que faça de fato isso acontecer. Também tem o fator gestão. Ele não é um gestor igual o Dória era, né, que dizia que era gestor. Ele é gestor de fato, ele sabe qualificar pessoas. Ele tem uma proposta muito interessante e diferente para São Paulo. Então, apostar no Marçal é apostar no novo, né, na coisa nova, na coisa diferente. Se você quiser ver realmente São Paulo mudar, e apostar no Ricardo Nunes é você ver São Paulo continuar mais ou menos como está e melhorando alguns problemas que a gente tem. Então, a gente tem problemas aí com a Cracolândia, que já foi resolvido grande parte, de 4.000 usuários baixou para 900. Então, o Ricardo Nunes tem conseguido resolver, junto com o Tarcísio, problemas da cidade de São Paulo. O meu partido apoia o Ricardo Nunes, por isso eu não posso fazer campanha para outro candidato. Agora, eu não posso negar que 90% do meu eleitorado vai votar em Marçal. E eu não vou brigar com o meu eleitorado de São Paulo, onde eu tenho 270 mil eleitores na cidade de São Paulo, fui a mulher mais votada, aliás, eu fui a pessoa mais votada na cidade de São Paulo depois do Boulos. Eu não posso deixar essas pessoas chateadas comigo e deixar de falar do Pablo Marçal. Que o meu eleitor está preocupado em quê? Em que eu mostre informações sobre o Pablo Marçal para eles tomarem a decisão. Eu mostre informações sobre o Ricardo Nunes para eles também tomarem o seu posicionamento. Tem uma coisa do Ricardo Nunes que realmente me incomoda e isso está travado na minha garganta, que é ele ter feito uma entrevista e ter dito com um certo orgulho de que ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu o passaporte sanitário, ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu que funcionários sem vacina não podiam trabalhar e que ele tinha exonerado funcionários que não tomavam a vacina. Aquilo ali pegou tão profundo para mim, porque eu sou uma pessoa defensora da liberdade de escolha. E se fosse uma vacina já com fase 3 concluída, etc., é uma coisa. Se fosse uma vacina que não transmitisse mais, não pegasse mais o vírus, era outra coisa. Não era o caso. Até hoje a vacina continuou transmitindo o Covid, continuou pegando o Covid, continuou morrendo pessoas, e ela não terminou a fase 4. Nós estamos falando aí de anos depois do que isso aconteceu. Então, isso realmente está travado na minha garganta em relação ao Ricardo Nunes. Eu disse isso para ele e falei, olha, se você quiser pedir desculpas a essas pessoas que você exonerou, dizer que você errou publicamente e até readmitir essas pessoas que você exonerou, as minhas redes sociais vão estar abertas e eu vou passar a fazer campanha abertamente para você. Mas enquanto você não mostrar que errou naquela fase e mudar seu posicionamento, eu não vou mudar o meu. E aí, inclusive, aproveito aqui a oportunidade para dizer que o meu voto vai ser no Marçal por conta disso. E aí, o que vocês acharam sobre isso? Coloca no comentário aí. Olha, eu achei muito honesto o ponto de vista da Carla Zambelli, eu achei muito honesto. Sinceramente, ela realmente expôs os pontos de vista dela aqui. Tem um ponto que eu discordo dela, quando ela falou, o Nunes é contra a ideologia de gênero. Eu não acredito, tá? Até porque a rota dele não mostra isso, mostra o contrário, mas respeito o ponto de vista dela. Agora, cada um toma a sua decisão, né? Cada um toma a sua decisão. Olha, vote em Boulos, vote em Nunes, vote em Marçal, não importa. O importante é você tirar o Boulos. E aí, no segundo turno, cada um toma as suas decisões. Pelo menos é minha visão, né? O que não pode é votar no Marçal, no Boulos, né?
O Malafaia, de novo. Cara, o Malafaia... Que isso, velho? De novo. Desmascarando o Pablo... Eu não vi o vídeo dele. Tá atrasado isso aqui, mas eu não vi. Mas eu vou falar, né? Eu vou falar. É tão patético que eu vou ter que falar de novo. Desmascarando o Pablo Marçal. Ele é conservador? É irmão da fé dos nossos evangélicos? Cara, o Malafaia, ele tá mentindo pra caramba aqui. Hoje, 12/9, às 12 horas, vou postar um vídeo que é simplesmente imperdível. Só aguardem. Cara, pelo amor de Deus, tá deplorável essa ação do Malafaia. Se tem uma coisa que eu posso atestar do Pablo Marçal, é que ele verdadeiramente nasceu na igreja. Eu sei da trajetória dele. Foi criado dentro da igreja, e falar que se ele é irmão da fé dos evangélicos, pelo amor de Deus. Aí você está indo para um nível tão baixo, tão deplorável do discurso. Coloque, sabe, discursos verdadeiros. Para um pastor ficar mentindo assim é feio. Olha, pode falar o que for. Para quem conhece a trajetória do Marçal, falar que ele não propaga a fé cristã, aí já é um nível que partiu pro cúmulo do absurdo, tá bom? Pelo menos é meu ponto de vista. E, cara, ninguém é obrigado a concordar comigo. Para mim, pode falar o que for, mas que o Marçal tem princípios conservadores, isso eu não discuto, tá? Mas não discuto. Não discuto. Mas ele nunca é de direita, não é conservador. Vem cá. Ele não é bolsonarista. Vamos deixar bem claro. Agora, uma coisa existe o movimento conservador e o movimento bolsonarista, e os dois se fundem, porque o movimento bolsonarista é conservador. Mas nem todo movimento conservador é bolsonarista. Quantas vezes eu já falei para você, eu não sou bolsonarista. Gosto muito mais do Bolsonaro do que do Lula, do que de muitos outros. Mas isso não quer dizer que eu não seja conservador. O cara prega os valores da família, o cara prega os valores da prosperidade, o cara prega os valores cristãos. E aí? O cara casou com a primeira namoradinha, pelo menos ao que se sabe, tá com a esposa até hoje sem traição, sempre pregou o evangelho, isso ninguém nega, isso é mentira falar o contrário, e eu atesto. Eu sigo o Marçal há muito tempo, eu nunca vi o contrário. Então, alto lá, né? Tem coisa errada aqui, estão tentando fazer um discurso. Eu tô vendo uma direita aí agir exatamente como a esquerda. E aí, cara, não tô gostando disso. Tá feio pra caramba. Tô tendo uma visão diferente sobre isso. Tá feio. Para que tá feio, né? É isso, pessoal. Obrigado, né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá.